Conversa de Bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Tivemos um pequeno problema, um atraso. Agora sim, já estamos com o Bernardo, inclusive nas nossas telas. Bernardo, como está? Agora a gente só precisa abrir o áudio do Bernardo. Vamos descobrir se é a gente aqui ou se é o próprio Bernardo que está com o microfoninho desligado. Mas em instantes agora está tudo aberto. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde. Começando de novo, Bernardo. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Muito bom. Bom, Bernardo, obviamente o nosso assunto é o atentado terrorista. Como é que você quer introduzir esse assunto, Bernardo? Sardenberg, você já resumiu bem. É um atentado terrorista, assim que está sendo tratado pela Polícia Federal e pelos principais atores políticos desde a noite de ontem. As primeiras informações, claro, foram um pouco desencontradas. Havia notícia de explosões na Praça dos Três Poderes e foi feita uma grande varredura para entender se era um homem agindo isoladamente, se era um ataque, se era algum tipo de coisa coordenada. As primeiras investigações indicam que esse homem, de fato, agiu sozinho. Ele agiu solitariamente. Mas isso não quer dizer que ele não tenha compartilhado esses planos, comunicado esses planos a outras pessoas. E a Polícia Federal já está ouvindo a ex-mulher dele, que justamente corrobora essa informação, dizendo que ele manifestava a intenção de matar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Pelo que a gente tem até aqui, Sardenberg e Cássia, já está muito caracterizado, está muito claro que era um extremista agindo politicamente naquele mesmo contexto dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Veja que a gramática desse ataque, a forma como esse sujeito se manifestava nas redes sociais, até mesmo os alvos escolhidos por ele, apontam nessa direção. Ele já tinha visitado o Supremo Tribunal Federal, aparentemente numa daquelas visitas turísticas ali que são feitas no fim de semana, tirou uma selfie dentro do plenário do Supremo e disse ali que tinham deixado a raposa entrar no galinheiro. E, de fato, ontem ele tentou entrar no Supremo Tribunal Federal, foi impedido, e, aparentemente, isso que ele fez na Praça dos Três Poderes, que foi filmado, foi testemunhado por agentes de segurança, foi uma espécie de um ato ali meio desesperado, no momento que o sujeito viu que não ia conseguir concluir o plano dele, viu que seria preso, depois de arremessar 2 bombas ali contra a estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, e, finalmente, ao que indicam as imagens, acabou tirando a própria vida com um explosivo colocado atrás da cabeça. Agora, a gente está vendo durante essa manhã algumas coisas que apontam para o passo seguinte. Primeiro, claro, a investigação, concluir a investigação a partir já da apreensão do celular dele, de dados telemáticos que vão ser quebrados os sigilos, para saber, de fato, com quem que ele falou, com quem que ele eventualmente estava articulando, se ele fez parte de algum tipo de organização. Até aqui a gente sabe que ele foi candidato a vereador pelo PL e que ele era um militante de extrema-direita. Mas é preciso saber um pouco mais e saber se tem mais gente envolvida, pelo menos na preparação desses atos. O segundo ponto, gente, quais são as consequências políticas. E aí está muito claro, já nesse momento, que esse atentado acaba sendo um tiro no pé da extrema-direita, porque ele complica bastante as tentativas de se negociar uma anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Por quê? A gente vê já na fala do ministro Alexandre de Moraes de hoje, em conversas de bastidor com outros ministros, que se já era pouca, agora é nenhuma à disposição do Supremo Tribunal Federal de sequer cogitar a hipótese de validar uma eventual anistia a ser votada no Congresso. E no próprio Congresso, Cássia e Sardenberg, fica muito difícil também para os parlamentares sustentarem essa tese do perdão àqueles que praticaram atos golpistas no passado, se agora essa ameaça se revela, mais uma vez, uma ameaça presente. Então, de certa forma, a gente pode dizer que esse homem-bomba de Brasília pode ter acabado explodindo a tentativa de aprovar uma anistia aos golpistas do 8 de janeiro.
Essa investigação vai para o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal já está trabalhando, deve ser assumida pelo ministro Alexandre de Moraes, por dependência, né, por ligação direta com os inquéritos que investigam os atos golpistas e com os inquéritos que investigam a tentativa de ataque a integrantes do Supremo Tribunal Federal. E curioso que a gente viu, desde a manhã de hoje, manifestações do ex-presidente Bolsonaro e de alguns dos seus aliados mais próximos, como o ex-ministro Ciro Nogueira, né, tentando caracterizar esse fato como um ataque isolado de alguém desequilibrado, uma pessoa com problemas mentais. É claro que isso já é um discurso, gente, para tentar desvincular o que aconteceu ontem em Brasília desse movimento golpista de incentivo ao ódio, à violência política em torno da extrema-direita. E é claro que esse discurso não pode colar, né? O que esse ataque mostra para a gente, mais uma vez, é que as palavras elas têm consequências, ainda mais quando essas palavras incentivam o ódio, tratam adversários como inimigos e pregam a violência como forma de fazer política. Ontem, a gente viu em Brasília que essa ameaça golpista, que essa ameaça de extremismo, ela infelizmente continua presente na sociedade brasileira e por isso mesmo tem que ser investigada e punida pelas autoridades. Sardenberg e Cássia. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Muito boa a sua apresentação, enfim, o encadeamento dos fatos. Eu só lembraria mais uma coisinha, é que esse Francisco Vanderlei Luiz, ele participou também dos acampamentos. Exato, isso é um depoimento da ex-mulher, né? Ela diz que ele participou dos acampamentos golpistas em porta de quartel. Então, veja, está tudo ligado. E até uma curiosidade, Sardenberg, quem acompanhou o 8 de janeiro deve lembrar de uma das fotos mais famosas daquele dia, foi uma mulher sobre a estátua da Têmis, ali a estátua da Justiça, do Sesquiate, que fica ali em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, pichando a estátua. E ontem, antes de se explodir, esse terrorista jogou 2 artefatos caseiros contra a estátua, tentou destruir a estátua. Então veja que até no campo simbólico eles operam da mesma forma, né? Uma tentativa de atingir as pessoas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também uma tentativa de atingir aquela estátua que representa a justiça brasileira. Bernardo Melo Franco, muito obrigado, Bernardo. Até mais. Bom feriado. E agora nós temos intervalo. Já voltamos.